Como assim o Palmeiras vai ficar sem Giai? Muita gente perguntando sobre isso, André, aqui no nosso chat. Então, essa questão aí do GI, ela agora, neste momento, 11h20 da manhã, neste momento ela está dando uma travada. Por quê? Porque numa negociação é absolutamente normal você ter a comissão do empresário, a comissão do intermediário. O intermediário funciona assim como um corretor de imóveis, né? Eu quero uma casa assim, 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 eu vou arrumar essa casa para você e eu ganho uma comissão. Então, assim, essa divisão de comissões para intermediários e empresários, ela ainda está sendo discutida. E aí ela deu ali um entrave. No Palmeiras, eu falei agora cedo com pessoas do Palmeiras, me garantem que é uma questão deles resolverem lá, mas que nada vai atrapalhar o plano do Palmeiras de contratar o jogador, ao otimismo. Eu até ouvi assim de uma fonte, os argentinos às vezes são meio enrolados, meio complicados de se negociar. E do lado argentino, também existe a situação de tipo assim, queremos resolver para que o jogador vá logo para o Palmeiras. Então, assim, não vou dizer que está travada a negociação, mas ela deu uma enroscada, mas o Palmeiras segue totalmente otimista que vai contratar o jogador. É aquela velha história, a janela vai abrir, daqui a pouco o Abel quer que o jogador esteja já na academia de futebol. E esse tipo de situação é imbróglio burocrático. Às vezes chega a melar a negociação. Eu já vi comissões, esses detalhes, dar uma esfriada no negócio e o negócio não acontecer. Mas não me parece ser o caso do Giai no Palmeiras, porque o que eu ouvi da minha fonte do Palmeiras é que isso é chatinho de se resolver, é burocrático, mas que vai acontecer e o jogador vai para o Palmeiras. E deve acontecer nos próximos dias ou horas. Isso está sendo feito agora, isso está sendo resolvido agora. É uma questão que o Palmeiras quer matar logo. Boa. PVC, já que a gente está agora nesse assunto mercado, por que o Inter decidiu negociar o Maurício com o Palmeiras? Primeiro, porque no início do ano, o Internacional entendia que não podia reforçar rivais na disputa pelo título brasileiro, que é a prioridade do Internacional para essa temporada. Nesse momento, o Internacional diz que a prioridade dele não mudou. A prioridade continua sendo ganhar o título brasileiro, mas que a prioridade se tornou muito mais difícil de se cumprir por causa da enchente. Então, esse é um ponto. A partir daí, com a necessidade de dinheiro para fazer toda a reforma que precisa, que a enchente obriga, e com o Palmeiras voltando à carga com o Maurício, o Internacional entendeu que, depois de 4 anos de investimento no Maurício, era a hora de realizar o dinheiro, de fazer isso virar dinheiro. Também porque o Maurício disse desta vez que queria ir. Das outras vezes, nas reuniões com os empresários, o Maurício se fingia de morto. Não é meu problema, eu estou aqui feliz. Desta vez, ele chegou para o presidente do Internacional e para o Dalegrave, que é o diretor de futebol, e disse: eu quero ir. Então, o Internacional, como fez o Palmeiras em relação ao Dudu, respeitou essa vontade, levando em consideração todos esses aspectos. Muita gente imaginou que o fato de o Dudu não ir para o Cruzeiro enroscaria essa história. Não enrosca. O Cruzeiro diz que não sabe nada de que receberia 25% da negociação com o Dudu. O Cruzeiro diz que não sabe. O que se falou no sábado foi que o Dudu vai para o Cruzeiro e o Cruzeiro abre mão dos 25% que tem direito no negócio do Maurício. Não é verdade. O Cruzeiro disse que não foi informado disso, que não tinha nenhum conhecimento disso. Então o Palmeiras tem que pagar os 50% que cabem ao Inter e o Cruzeiro vai ter que receber uma parte da negociação. O que se diz em Porto Alegre é que o Palmeiras vai arcar com tudo, com os 50% que cabem ao Inter, com as comissões dos empresários e com a porcentagem dos outros negócios. Vai pagar o Esportivo Brasil, vai pagar a parte que cabe ao Maurício. Então, o Palmeiras é que vai pagar. São 9 milhões de euros que o Palmeiras vai desembolsar. O Internacional entende que ele vai receber esses 9 milhões de euros. Como vai se negociar o restante, o Palmeiras vai negociar com o Cruzeiro, com o Esportivo Brasil
e com o empresário do jogador. Mas o Maurício já disse que quer vir e deve se apresentar ao Palmeiras nas próximas semanas. Hoje, oficialmente, o Maurício não joga contra o Corinthians porque ele está machucado. Mari, falando aqui, ó, que demora para falar do Flamengo. Já em 5 segundos a gente vai falar do Flamengo. Só que eu queria falar aqui, ó, também do Wib Silva, que falou: não concordo pagar essa grana no Maurício. Vamos rodar a vinheta da prancheta para você explicar como é que o Maurício se encaixa nesse time do Palmeiras? Nesse 4-2-3-1 que o Palmeiras joga, na maior parte das vezes, defendendo, quando ataca, ele dá amplitude com o Piquerez pelo lado de cá e com o Estevão do lado de cá. O Maurício joga nesta função, lado direito, vindo para dentro para finalizar. É isso que ele faz. Aí você vai dizer, ele pode jogar em outra função? Pode. Ele pode jogar na função do Rafael Veiga, por exemplo, aqui por dentro, na função de 10. Pode jogar aqui, perfeitamente. Mas a função prioritária dele, que ele jogava no Cruzeiro e no Internacional, é aqui. Lado direito, vindo para dentro para finalizar. A outra observação. Mas essa não é a função do Estevão? É. Mas o Estevão é o titular absoluto hoje nessa função. E o Maurício não precisa chegar para ser titular absoluto nessa função nesse momento. Agora, o que está claro é que o Palmeiras está montando o time, o próximo time. Então, o Maurício chega com enorme chance de ser titular na função do Estevão, na função do Veiga, onde dificilmente vai ganhar, eventualmente até na função do Lázaro, porque ele pode jogar do lado esquerdo, embora preferencialmente jogue na direita, ele pode jogar na esquerda, e o Abel vai ter que adaptá-lo. Mas, independentemente dele jogar numa dessas 3 funções, o que o Palmeiras está fazendo é o time do amanhã. O Estevão vai para o Chelsea, o Veiga não vai durar para sempre. Então, o Maurício vai ser um jogador que tem 23 anos, que serão completados daqui a 3 dias, e, portanto, ele pode jogar. Ele chega com a idade do Dudu. Ele pode jogar no Palmeiras nos próximos 9 anos, mesmo que ele não seja titular imediatamente. E o Felipe Anderson, pergunta aqui o André Lucena, nosso produtor. Também pode jogar na função do Estevão, pode jogar até de centroavante e pode jogar do lado esquerdo na função do Lázaro. Então, o que aconteceu com o Palmeiras nesse momento, confirmando o Riai, confirmando o Maurício, que serão confirmados, é que o Palmeiras melhora muito o banco e melhora muito a possibilidade de sucessão. Você vai montando um novo time enquanto esse time vai se esgotando. Do chat e do chat do nosso grupo aqui do programa. É muito bom, sinal que tá interessante, né? Gostei. Rodrigo Matos já está aqui conectado com a gente para a gente falar de Flamengo. Bom dia, Rodrigo. Vamos começar falando desse projeto de SAF aí. Que pé que tá? Qual a possibilidade disso acontecer? E quem que tá apoiando isso dentro do Flamengo? Boa tarde, Domitila. Boa tarde, André, PVC. O projeto já está há 1 ano, né? Correndo, começou uma ideia ali, se consolidou pelo menos quando na ida da diretoria, principalmente o Landim na Champions League do ano passado, que foi lá ver como é que era o modelo do Bayern, e é esse meio que o modelo que ele estava se inspirando, que era de venda de uma parte ali, 1/4, pensou, podia ser até 30%, enfim, de uma SAF, fazer uma SAF do Flamengo e vender essa parte para financiar a construção do estádio. Ele já falou sobre isso, é o modelo que ele defende, não é o único modelo, ele pode, já disse que o estádio não depende só disso, mas é o modelo que ele defende para não haver endividamento do clube. Mas é o modelo que ninguém concorda no clube, ninguém é um exagero, mas assim, a grande maioria hoje rejeita, dentro do corrente deles, dentro da corrente da situação e dentro da oposição. Hoje você tem, inclusive, os 2 candidatos que tem da situação, que são o BAP e o Rodrigo Dunst, né, que provavelmente vai ter o apoio do Landim, ainda não está oficializado, mas é a tendência hoje. Os 2 já disseram que são contra a SAF, né? E eu acho que tem várias coisas aí para
pelos motivos pelos quais são contra, né? A gente está vendo vários modelos não estão funcionando de SAF. Tem um temor no clube de que, porque o que o Landim está propondo era que o clube social não perdesse controle da gestão. Ele fosse o sócio majoritário e ele mandasse no clube, mandasse no futebol, continuasse, você não ia repassar o futebol para alguém, como acontecer com outros clubes, né? Modelo do Vasco, Cruzeiro, Botafogo, era o Flamengo manter. Só que dentro do Flamengo existe muita resistência, entende que pode ser uma brecha para no futuro vender o futebol do clube, ninguém quer isso. Entende-se que o Flamengo não precisa disso, porque hoje é um clube saudável financeiramente, tem a maior receita do futebol brasileiro, então para que você vai mudar o modelo e deixar vender uma parte? Enfim, tem muita resistência, eu diria que hoje a chance não é grande, mas o próprio Landim pode ser que se transforme em presidente do Conselho Deliberativo no ano que vem, ele já está preparando uma candidatura, né? Então, a gente ainda vai ter outros capítulos. Eu diria que nesse ano, no ano que vem, dificilmente isso vai andar. Mas, para um futuro, a gente não sabe se vai mudar a cabeça dos sócios e conselheiros do clube. Hoje a gente vê um cenário de rejeição grande. Aqui na nossa enquete, o Flamengo deve virar SAF? Não, está vencendo com 59% dos votos. Flamenguistas, se manifestem aqui no nosso chat. Você é a favor ou contra? Não é o melhor momento, né, PVC, para propor esse modelo, porque a gente tem visto o fracasso de outras SAFs, obviamente num modelo diferente, né, como o Rodrigo trouxe para a gente, mas não está muito bom para a SAF aqui no Brasil, não. Eu acho que o modelo da SAF ele pode dar certo. O Flamengo pode entender que a SAF é um modelo para construir o estádio, por exemplo, e deixar o clube social sem fazer parte dessa SAF. Ou pode fazer a SAF com tudo, porque a SAF pode ser um modelo muito vantajoso. É difícil hoje entender por que um investidor estrangeiro colocaria dinheiro no Flamengo ou no Fortaleza, que tem o mesmo objetivo de ser majoritário. Por que um investidor estrangeiro colocaria dinheiro para não ter o controle? É difícil entender, mas a resposta do Marcelo Paes é muito boa. Ele diz, pode investir sabendo que eu vou gerenciar muito bem e que ele vai ganhar dinheiro. Só que é o que você falou. Hoje, especialmente o caso do Vasco, cria uma insegurança jurídica. Porque está todo mundo olhando para o projeto da SAF com o Vasco em litígio com o seu investidor, com o cara que comprou 70%. Quando o Landim falou de modo equivocado que o modelo do estádio não podia ser uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, porque o Allianz Parque é uma sociedade de propósito específico e veja o que está acontecendo com o Allianz Parque, é um equívoco completo, porque, primeiro, não está acontecendo nada com o Allianz Parque, o caminho de negociação melhorou, e, como eu já mostrei aqui outro dia, Coliseu é a piscina social do clube, não é o Allianz Parque. Mas, sobretudo, não tem um equívoco porque o Allianz Parque não foi uma sociedade de propósito específico. Tem uma informação errada. Agora, quando ele compara o modelo do estádio e diz que não pode ser uma SPE, porque o Allianz Parque é uma SPE, sendo que o Allianz Parque não é uma SPE, ele vai, ao mesmo tempo, ele pode olhar para o Vasco e dizer assim, veja só, o modelo da SAF não é positivo porque o Vasco está mostrando que não é positivo. O que também não é verdade, porque uma SAF pode ser completamente diferente de outra. Ela pode ser muito, muito bem administrada, assim como o Clube Social do Vasco era uma catástrofe de administração e o Flamengo passou a ser um sucesso de administração nos últimos 10 anos. Então são coisas diferentes. O que eu fico curioso, Rodrigo, é nessa questão da presidência do Conselho Deliberativo. O Estatuto do Flamengo, a gente sabe que dá muita proteção, é muito democrático. Por outro lado, você acha que pode haver uma ideia, uma intenção do Landim ser uma espécie de Mário Celso Petralha no Flamengo? Porque o Petralha mandou no Atlético Paranaense nos últimos 30 anos, sendo ora presidente do Conselho Deliberativo, ora nenhum dos dois. PVC, primeiro, só para voltar no ponto que você colocou, eu acho que a resistência dele não era bem com o formato de SPE, era o formato do Palmeiras dele não ter o controle de quando vai ter jogos, nesse sentido que ele não gostava do modelo.
Eu sei, mas é que eu acho que ele estava se referindo... O formato que ele incomodava era o formato dele não ter o controle dos jogos, da agenda, digamos assim, do estádio. Mas aí, indo ao seu ponto de... Sim, tem alguma desconfiança no clube de que esse cargo no Conselho Deliberativo é para ele manter alguma ascendência sobre a presidência do clube. Não dá para cravar isso. Eu acho que está claro que ele quer continuar tendo uma influência nos rumos do clube para o futuro. O Conselho vai decidir várias coisas, entre elas, inclusive, o modelo de como você vai construir um estádio se você conseguir comprar, de fato, o terreno lá do gasômetro. Então, vai ter várias votações importantes lá. Então, ele, sim, em se candidatando, está claro que ele gostaria de ter essa influência. O presidente do Conselho Deliberativo sempre tem um poder sobre o próprio presidente do clube, se ele é um presidente forte. Tipo o Arthur, mal comparando aqui, o Arthur Lira tem sobre o Lula. Porque ele pode tocar processos que incomodem a presidência, mas se fosse eleito um aliado, como é o caso do Dunche de Abranches, teoricamente eles agiriam ali em concordância, né, como aliados e tal, e até com o BAP, que é o outro candidato que também é da situação, pode haver ali uma convivência, porque os dois, embora não tenham possivelmente o apoio, os dois têm uma convivência entre eles, não tem um rompimento. Mas eu acho, concordo contigo, que sim, o presidente do Conselho Deliberativo vai continuar a ter uma influência sobre o futuro do clube. Isso aí está posto, né? Sim. Mal comparando, eu vou fazer um exagero. Eu acho que o Petralha é uma comparação ruim, porque o Petralha tinha um poder quase autoritário sobre o Atlético, né? Independente do cargo que ele tivesse. No Flamengo, você tem que negociar alianças para mandar. Não dá para ser que nem o Petralha, né? Que fazia o que queria dentro do Atlético, né? Sim. Eu só estou colocando a questão do modelo, porque o Petralha, em muitos destes 30 anos, foi presidente do Conselho Deliberativo e não presidente do clube. Né? É diferente. Eu acho que o Petralha, a melhor comparação que eu faço, eu acho o Petralha um Eurico do bem. No sentido de que o Petralha foi um presidente autoritário, porém, como Eurico, só que o Eurico destruiu o patrimônio do Vasco e o Petralha construiu um patrimônio que não existia. E eu não estou defendendo aqui o autoritarismo para que isso funcione. Longe de mim. Acho que o Flamengo tem uma instituição democrática, tem um estatuto democrático que vai se sobrepor a possíveis, em qualquer época, a roubos autoritários. A eleição é muito discutida dentro do clube, né? Você tem que ter apoio de um monte de correntes, negociação. Hoje não consigo ver o Flamengo tendo um cenário de um poder absoluto de ninguém, não. Acho que aí as pessoas podem ter influência, mas poder absoluto eu acho difícil. Ficou mudo, Domi. Nosso chat, muito obrigado. Paulo Moreira, a SAF... Oi? Não, eu tinha ficado mudo. Estão me ouvindo bem? Agora eu vou... Sim, agora sim. Boa. Paulo Moreira falando aqui, a SAF é só para o estádio. E o Valdemar, flamenguista, dizendo que é contra a SAF, pode fazer uma parceria pontual no estádio e pronto. Para que SAF? Dividir os lucros? Bizarrice. Não poderia ser feito só essa parceria pontual para o estádio, Rodrigo? Pode. Eu acho até que vai ser o caminho mais provável. Aí você vai ter... Qual é o custo, né? O custo do estádio que se fala é 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais, aí contando o terreno. Talvez você consiga viabilizar o preço do terreno com essa negociação com a prefeitura com potencial construtivo. Aí você vai ter que partir para venda de naming rights, depois você vai ter que vender uma parte das cadeiras, tudo como foi feito em outros estádios, né? Atlético, Palmeiras, e aí o quanto que você consegue tirar de cada uma dessas partes, e você pode ter parceiros pontuais em cada um desses negócios. Um cara compra tantos camarotes, o outro comprou um naming rights, ou uma empresa banca uma parte da construção. E outro modelo é o Flamengo fazer um financiamento e ele se endividar para poder fazer o estádio, que embora tenha sido no modelo ali Copa do Mundo, como o Corinthians fez. Ele se endividou e fez o estádio e tem controle absoluto sobre o clube, só que tem uma dívida grande para pagar, né? Eu acho até que o modelo do Corinthians não se revelou muito positivo, porém ele foi mal executado também, né? Então é o que o PVC já falou sobre SAF e sobre SPE.
nem sempre o fracasso de um modelo significa que ele é ruim. Significa que quem executou de forma equivocada, que é o caso do Corinthians, né? Boa. PVC, sobre o Diniz, rapidamente, antes da gente trazer novidades de Corinthians, São Paulo e Galo, tá correndo risco? Eu acho que a soma de resultados ruins vai levar a risco, mas o Mário Bittencourt, ele se orgulha muito e repete várias vezes que ele não dirige pela arquibancada. Isso tem de fato acontecido. Ele não tem tomado decisões motivadas pelas pressões externas. Então, eu entendo que, claro que a sucessão, se o Fluminense perde para o Cruzeiro, vira rodada em último lugar, isso vai criar pressão cada vez maior. Mas ainda percebo que o presidente do Fluminense acredita que o trabalho vai virar e que a crise do Fluminense tem a ver com o atraso da programação pelo Mundial do ano passado e com as lesões na pré-temporada, que o time não conseguiu chegar no nível físico suficiente para executar o jogo do Diniz no ano passado. E não que a crise tem a ver com o esgotamento da relação do Diniz com o elenco. Então, ainda acho que vai ter sobrevida. Não dá para cravar que vai ter sobrevida. Mas eu interpreto, neste momento, que o trabalho vai continuar.